Olá, sou o professor Vitor Lamas e tenho hoje o privilégio de dividir esse espaço com os professores Marcelo Godoy, professora Carla Fraga e professor Guilherme Lohmann. Passaria a palavra inicialmente para a professora Carla Fraga, para que ela possa se apresentar. O motivo desse nosso encontro hoje é um motivo muito nobre, o lançamento de um livro destes dois autores. Ressaltando que a professora Carla faz parte da equipe de docentes da Estácio, o livro se chama Transportes e Destinos Turísticos, Planejamento e Gestão. É um livro da editora Campos Elsevier e o lançamento desse livro é hoje. Portanto, temos o privilégio de ter os autores hoje conosco aqui, nesse momento tão especial. Por favor, Carla, se apresente. Por essa oportunidade, ao Marcelo Godoy por essa oportunidade. Eu tenho estudado os transportes e o turismo desde a graduação na Federal de Juiz de Fora e logo depois eu fiz mestrado e doutorado em Engenharia de Transportes na COP. E aí eu pude conhecer o Guilherme, enfim, fazer as parcerias necessárias para a gente desenvolver esse projeto. Guilherme. Bom dia, Vitor, bom dia, Godoy. Bom dia a você, ou boa noite, você que está aí na Aldeia Global nos assistindo agora ao vivo. Agradeço enormemente a Estácio, essa oportunidade de a gente estar aqui divulgando nosso trabalho e também esse livro que a gente está lançando hoje. A minha formação, eu sou engenheiro de transportes pela UFRJ, onde eu também fiz o meu mestrado, mas depois fiquei fascinado pelo campo do turismo ao longo do meu mestrado e fiz o meu doutorado no exterior, na Nova Zelândia, com essa temática em transporte e turismo. E desde então, nos últimos 8 anos, tenho atuado tanto no Brasil, na Universidade de São Paulo, ou no exterior, com a pesquisa e o ensino de transporte e turismo. No momento, eu sou professor da Southern Cross University, na Austrália. Bom, meu nome eu sou o professor Marcelo Godoy, sou professor coordenador geral dos cursos na área de turismo da Estácio de Sá. E, enfim, eu tenho uma pergunta para o Guilherme, que nós aqui, o livro foi escrito por 3 autores, por você, Guilherme, pela professora Carla Fraga e pelo Rafael Castro. Mas vocês contam também com vários convidados, mestres e doutores, que se debruçam sobre esse tema de transportes. Como é que foi aí para vocês fazer a seleção dessas pessoas? Godoy, o livro, a ideia inicial do livro é que esse livro, na verdade, eu preciso contar um pouco da história do livro para a gente possa falar dos convidados. Esse livro, ele é, vamos dizer assim, o resultado de um livro anterior que eu escrevi no ano de 2001, que foi lançado em 2002, chamado Transportes Turísticos. Esse livro eu escrevi sozinho quando eu comecei o meu doutorado, num processo de 9 meses, e o livro fez muito sucesso, mas nos últimos 10 anos ele ficou atualizado. E no processo de reescrever um livro, dessa magnitude, ficou muito claro para mim que não haveria uma chance de escrevê-lo sozinho. Seria até, a gente perderia a oportunidade de ter a colaboração não só dos outros autores, como foi o caso da Carla e do Rafael, mas também de ter, em função da evolução da pesquisa e do conhecimento em transporte turístico, de contar com a colaboração de outros colegas, tanto no Brasil como também no exterior, para que pudessem colaborar nesse projeto. Tanto eu quanto a Carla, nesses últimos anos, desenvolvemos um network de pesquisa, A Carla tem um grupo de pesquisa em transporte e turismo, eu, através das minhas publicações, tivemos acesso a uma série de colegas que se animaram pelo projeto e que, com isso, aceitaram participar desse desafio. Muito bem. Eu tenho agora uma pergunta para a professora Carla. Sobre a estrutura do livro, você podia nos falar um pouquinho como é que ele está estruturado, quantos são os capítulos e se existem exercícios? Me fala um pouquinho sobre o livro aí, Carla. Bom, Vitor, o livro está estruturado em 8 capítulos e é bem interessante porque os 4 primeiros capítulos eles fazem uma introdução muito importante para depois a gente tratar os modos de transportes, que são os 3 capítulos posteriores, os 5, 6 e o 7. E ao final a gente tem um capítulo sobre as tendências, Quais são as tendências para os transportes e destinos turísticos
não só no Brasil, mas também no mundo. E como o Guilherme apontou, a gente tem os convidados, e esses convidados eles vão entremeando esses capítulos. Então, no primeiro capítulo, a gente tem 2 convidados. Na sequência, no segundo capítulo, mais 2 convidados, e assim por diante. Então, ficou uma obra bastante rica, porque ela pode dialogar com várias disciplinas, né, de um curso de turismo, não necessariamente só com a disciplina de transportes. Então, por exemplo, a gente tem um capítulo 3, que é sobre planejamento e gestão. Então, ele pode ser inserido aí numa disciplina de planejamento, não necessariamente na disciplina de transportes. Então, esses diálogos são muito importantes. No capítulo 4, a gente fala sobre marketing. Então, é um tema transversal muito interessante para se tratar a questão dos transportes e destinos turísticos. Bom, eu acho que um diferencial também é que a gente trabalhou com essa noção de modelos teóricos no segundo capítulo e depois trabalhou com a questão dos modelos de planejamento, tanto da engenharia de transportes, planejamento de transportes, integrando isso à questão do planejamento e gestão do turismo. Então, eu acredito que a leitura está bastante agradável nesse sentido, bem organizada. Muito bacana. Eu, inclusive, estava observando que o primeiro capítulo ele se aplica muito bem a disciplinas como sistema turístico, fundamentos do turismo, que são disciplinas mais introdutórias. Vocês estão de parabéns. E também estava observando uma dica para os colegas professores, que esse livro ele tem material disponibilizado de apoio ao professor. Portanto, facilita um bocado aqui o nosso trabalho. Deixa eu passar para o Godoy fazer a próxima pergunta aqui. Vamos lá, uma pergunta novamente para o Guilherme, que é, enfim, complementando o que a Carla disse e o que o Guilherme disse anteriormente. Aqui o que eu queria lhe perguntar, né, já que vocês, quando foram elaborar o livro, viram a necessidade de convidar outros especialistas para poder dar essa riqueza, essa pluralidade à obra. Como é que foi esse processo criativo, levando em conta que essas pessoas viviam em regiões diferentes, né, não estavam todas no mesmo lugar? Como é que se deu aí o processo de criação da obra nesse sentido, as dificuldades que isso gerou para vocês? Ok, Godoy, essa é uma pergunta interessante. Nós temos colaboradores, eu estou, durante a gente escrevendo o livro, eu estava na Austrália, a Carla e o Rafael no Brasil, embora o Rafael no momento esteja fazendo parte do seu doutorado com a gente lá na Austrália também. Tínhamos o Flávio Valente, que é um outro aluno meu de doutorado, que também estava na Austrália, e tínhamos professores no Brasil, inclusive a professora Cláudia Almeida também que está em Portugal. Em alguns aspectos, claro, sempre existe um desafio, né? A gente fez muitas conversas por Skype e tal, essa coisa toda, e-mails. Por outro lado, teve também uma facilidade, né? Quando às vezes eu estava dormindo, de noite eu já passava as coisas para a Carla, e aí ela trabalhava durante o dia, enfim, quando eu acordava a coisa já estava pronta. Quer dizer, o livro quase que em alguns determinados momentos foi escrito 24 horas por dia. O que é interessante da riqueza da colaboração é um pouco também a propósito do livro, né? Eu tinha falado do livro anterior, Transportes Turísticos, que dava uma visão geral de transportes para o turismo. Nesse livro a gente resolveu não só atualizá-lo, mas também inovar no sentido de que nós estamos trabalhando com destinos turísticos. Por que isso? Porque o turismo ele é uma atividade extremamente complexa. É uma atividade que agrega vários setores. A gente pode falar do setor de hotelaria, a gente pode falar das atrações turísticas, dos parques temáticos, a gente pode falar dos parques nacionais, a gente pode pensar, lógico, nos próprios transportadores, né? No impacto comunitário que existe na comunidade do turismo. Então, o transporte hoje, quer dizer, a forma com que o estudo do turismo está encaminhando, existe cada vez mais a necessidade da gente olhar para o destino turístico. E tendo esses colaboradores, enriqueceu muito, porque nós trouxemos experiências de vários lugares. Nós temos casos que a gente fala de transporte aéreo em Singapura e em Dubai. Nós falamos da crise aérea no Brasil, né, o que aconteceu em função da expansão do transporte aéreo no Brasil, que se expandiu muito do ponto de vista das empresas aéreas, mas os aeroportos não cresceram no mesmo ritmo. A Cláudia falou sobre o turismo residencial no Algarve, em Portugal, e outros colegas falaram de turismo rural no estado do Rio de Janeiro. Então, a participação desses colegas trouxe um enriquecimento para entender até casos de destinos e como eles estavam sendo trabalhados com o transporte.
Muito bacana. Uma coisa que me chamou a atenção, nós aqui na Estácio fomos pioneiros na realização de viagens pedagógicas a bordo, por exemplo, de cruzeiros marítimos. Em 2004, nós realizamos a primeira experiência da gente com um seminário técnico a bordo de um cruzeiro, onde os alunos, além de palestras, os alunos também tinham uma parte de visitação por áreas que são restritas ao turista convencional, como a parte do restaurante, a parte de lavanderia, estoque de materiais, entre outras áreas do navio. E levando em conta isso, eu queria justamente abordar um assunto que é o seguinte: vocês inovaram nesse livro trazendo também uma discussão sobre o uso de jogos e a importância das viagens e visitas técnicas para o ensino. Queria então que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. Por favor, Carla. A gente em sala de aula tem sempre um grande desafio, né, Vitor? Né? Todos nós, né, somos professores, e é como levar esse aluno a se interessar mais pelos conteúdos, né? Então, nada melhor do que simulações, nada melhor do que viagens e visitas técnicas, o uso de jogos. Eu tenho uma experiência muito positiva no meu doutorado de ter construído um jogo e, enfim, desenvolvido um jogo que o aluno ele pode se interessar mais sobre planejamento e gestão de turismo cultural ferroviário, no Brasil especificamente. E aí eu encontrei o Guilherme, que também trabalhava com essa questão dos jogos e com os desafios das viagens e visitas técnicas. E aí foi muito interessante porque a gente pôde trocar uma série de conhecimentos, uma série de experiências e fazer somatório para se escrever essa parte do livro. Acho que o Guilherme pode falar um pouco mais sobre a questão das viagens e dos jogos também. Uhum. O capítulo 8 a gente traz, fruto da nossa experiência de sala de aula, um enriquecimento para essa obra. Eu tenho duas experiências, uma com a disciplina de cruzeiros marítimos, fazendo exatamente essa ideia fantástica que o Vitor comentou aqui na Estácio, em que eu levo os meus alunos da disciplina de cruzeiros para uma viagem de uma semana a bordo, em que, como a gente dá a disciplina de cruzeiros durante o semestre de verão, vamos chamar assim, né, que vai de outubro a janeiro, a gente tem algumas vantagens nesse período. Primeiro que é o período em que existe a cruzeiros marítimos, assim como o Brasil, a Austrália, também é uma atividade de cruzeiros em que é muito sazonal. Então a gente só tem o verão, outubro até março, né? Então, primeiro que permite que a gente possa fazer isso. Segunda vantagem que é muito interessante é que eu posso comprimir um semestre inteiro letivo em uma semana com os meus alunos. Então a gente dá 25 horas de aula a bordo ao longo desses 7 dias. E obviamente o turismo, quer algumas pessoas gostem ou não, é uma área em que existe um apelo muito prático, né? Então faz toda a diferença você levar um aluno de turismo, primeiro, para viajar, né? É importante que o aluno de turismo viaje, porque isso ele vai entender o produto turístico, ele vai entender os turistas, né? A outra questão, obviamente, é que ele se colocar observando, pelo menos, né, como é que é feito, como é que é o trabalho a bordo. O trabalho a bordo de um cruzeiro marítimo é muito peculiar, né? Então, por um lado, a minha experiência com os alunos foi que, ao mesmo tempo que muitos gostaram, né, e até gostariam de ter uma carreira nessa área, outros falaram, olha, realmente esse confinamento aqui de 10 meses de trabalho num cruzeiro, para mim não funcionaria. Então, essa vivência prática é muito, muito boa. Isso é interessante, bate com o que a gente vivenciou aqui. Quando o aluno ele passa a estudar o turismo, nós costumamos dizer que esse aluno passa a ter que ter um novo olhar sobre a atividade. Mesmo quando nós viajamos a lazer, nós temos que ter o cuidado de observar uma série de coisas que normalmente nós não observávamos quando nós ainda não estudávamos aquele tipo de assunto. E, Guilherme, é impressionante como, quando a gente leva o aluno para conhecer uma realidade de algo, que às vezes ele tem uma ideia glamurosa, como é a ideia de trabalhar num cruzeiro marítimo, uma coisa que é muito... A vida é muito dura a bordo de um cruzeiro marítimo. Trabalhar num cruzeiro dá para se ganhar dinheiro, sim, mas exige uma dedicação, exige um envolvimento, uma quantidade de horas de trabalho que é muito extensa e que nem sempre é essa expectativa que alguns alunos têm. Então, é verdade, muito interessante. Eu tenho uma outra experiência também, que é o caso de simulação com empresas aéreas. Na minha disciplina de transporte aéreo, eu uso uma simulação, que na verdade é uma simulação que é empregada por empresas aéreas para que eles possam simular planejamento estratégico.
Coincidentemente, eu tenho alguns poucos alunos que trabalham em empresas e são comissários de bordo, enfim. São pessoas que têm muita experiência prática operacional, mas que, por exemplo, através da simulação começam a entender uma série de variáveis de econômicas, né, e de administração, como, por exemplo, a questão do load factor, a questão do yield. E isso você traz para o aluno, mesmo o aluno que tenha experiência operacional, um enriquecimento que o livro-texto mesmo só não é suficiente, né? Quer dizer, você precisa ir além da experiência do professor, do livro-texto e trazer para a tua disciplina essas vivências práticas. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Carla sobre uma outra inovação que o livro de vocês traz, que é bem interessante, que é a questão da discussão da educação à distância da disciplina Transportes Turísticos. Eu gostaria que você falasse disso, até porque aqui na Comunastácio a gente tem desenvolvido bastante essa área de educação à distância. Isso, enfim, para nós, professores daqui, é um ponto bastante importante. Bom, Marcelo, a educação à distância é um desafio para todos nós, né? E eu comecei a me interessar pelo tema porque eu entendi que para eu oferecer uma educação à distância de qualidade, eu tinha que estudar sobre educação à distância. Então, e me tornar aluna de educação à distância também para ver como que funcionava essa questão de encurtar a distância, tempo e espaço, para se tratar principalmente os temas relacionados a transportes e destinos turísticos. E com essa experiência ao longo dos últimos 5 anos, eu pude perceber que existe uma questão, um ponto-chave, que é a convergência. É como a convergência midiática pode ajudar no processo de educação através do ensino à distância. Então é muito interessante quando o aluno ele se percebe dentro de uma rede de informações que suporta o encurtamento dessa distância. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente começou a criar uns teasers, né, umas provocações para os alunos, usando não só a plataforma e os fóruns, mas também usando o diálogo com material didático. O material didático bem consolidado faz uma diferença no processo de ensino e aprendizado à distância. Aí do livro você tinha que, desse material didático, não só livro, apostila, mas do material didático consolidado, você tinha que construir também uma outra relação com o espaço extra-ensino. Então, assim, um filme, uma atividade na hora de lazer, de entretenimento, relacionada aos transportes e destinos turísticos, fazia toda a diferença. E a gente só pôde perceber isso, e é como a gente narra isso no livro, através do entendimento de quem era esse aluno, o que ele estava buscando, quais eram os desafios dele, e aí a gente pôde integrar, de fato, não só o uso da plataforma, o uso dos fóruns, mas também o uso do material didático, criar avaliações que fossem avaliações que trouxessem simulações. Então, colocando esse aluno sempre no lugar de tomador de decisão, no lugar de palestrante, num lugar que ele é responsável pela produção do próprio conhecimento. E aí a gente conseguiu a famosa interatividade. Então, assim, a ideia desse case é mostrar justamente uma experiência e chamar os colegas que trabalham com a educação à distância para discutir esse tema, que é muito importante que a gente abra espaço, né, para a discussão desse tema, para melhorar as nossas práticas. Muito bom. Quer comentar mais alguma coisa, Godoy? Sim, o que eu acho interessante talvez é que esse capítulo, né, assim, enfim, não só esse como os outros, né, se integram com outras disciplinas também, não apenas relacionadas a transportes, né. Então é um desafio, até porque educação à distância, a gente está começando a entender ainda. Eu só queria lhe fazer mais uma perguntinha. Você acha mais desafiante o ensino à distância ou o ensino presencial? Eu acho que os dois são muito desafiantes, né? Eu acho que cada um tem suas particularidades e eu acho que é como que um pode enriquecer o outro. Então, assim, como que você pode se tornar um melhor mediador à distância e um melhor mediador presencial. Então, quando você se dispõe a fazer esse intercâmbio de experiências, eu acho que o aluno sai ganhando. Porque também tem aquele aluno semipresencial, né, que aí você tem a oportunidade de estar com ele em 2 momentos diferentes. Então, eu acho que os dois são e sempre serão bem desafiadores. Muito bacana. Quando a Carla fala sobre o desafio do docente em sala de aula, cada vez mais, mesmo no ensino presencial, nós como docentes temos que fazer uso de uma série de recursos tecnológicos para que a gente possa ir além do que nós queremos em sala de aula. Isso é realmente um desafio que
que inquieta muitos docentes e que deve inquietar muitos docentes, né? E aqui o que eu achei muito curioso é que nós estamos falando o tempo inteiro do ponto de vista do foco do aluno, já que somos uma instituição de ensino e estamos aqui falando para alunos. Mas muitos dos nossos alunos estão atuando no mercado, em cargos operacionais, alguns já têm a oportunidade de estar em cargos de gestores, e pergunto para vocês aqui, esse livro ele também é interessante para quem atua no mercado, que quer conhecer um pouco mais, quer se aprofundar um pouco mais no estudo dos transportes e na inter-relação dos transportes com a atividade turística? Olha, eu acho que essa é uma colocação interessante, né? Porque eu acho que o turismo, a gente precisa entender, voltando naquela ideia inicial da complexidade do turismo. Um exemplo bobo, um gerente de um hotel, se ele não tiver minimamente um conhecimento de aspectos econômicos de empresas aéreas, ele não vai conseguir mensurar ou captar como que a variação de fatores que são relacionados ao transporte aéreo, como por exemplo a alta do querosene ou aspectos regulatórios, vão impactar no turista que ele vai receber, quer dizer, no hóspede dele, né? O passageiro da empresa aérea, em algum momento, exceto em casos em que esteja visitando familiares e tal, muitos deles são hóspedes em hotéis, né? Você pega a questão que agora está ficando cada vez mais importante de se entender, como eu falei anteriormente, os organismos estaduais, municipais, federais de turismo, né? É importante que na promoção de um destino turístico, é importante que no aspecto de planejamento, nós temos um capítulo no livro sobre planejamento de transporte em turismo, é fundamental que o aluno ou que o profissional, né, ele tenha essa concepção, quer dizer, o turismo é uma área que você precisa, eu brinco muito a questão do T, né? Você precisa ter um conhecimento amplo, né? Mesmo que você seja especialista em alguma área, ou eventos, ou hotelaria, ou mesmo transportes, é importante que você tenha essa formação ampla para que você possa entender, né, o quebra-cabeça é inteiro, né? Então não dá para você dizer só que você entende muito de uma pecinha e que o resto é irrelevante. A tua colocação, Guilherme, é perfeita e vai de encontro ao que nós comentamos com os alunos que são estudantes do bacharelado em turismo ou os alunos de gestão em turismo, né? A vantagem que eles têm sobre outros profissionais que atuam há muitos anos na área, eles dizem, poxa, mas eu vou atuar num hotel, vou atuar numa companhia aérea, vou atuar numa agência de viagens, numa empresa de eventos, e tem profissionais que atuam há 20, 30 anos. O que eu trago aqui de diferenciais em relação a esses profissionais? Eu costumo brincar com eles dizendo que, inicialmente, você não tem grandes diferenciais. Contudo, essa formação ampla, essa possibilidade de estudar todos os aspectos que interferem na atividade, permitem que eles tenham uma visão diferenciada sobre a atividade, e que, como tudo está mudando tão rapidamente, aqueles 20, 30 anos de experiência de longa data que esse pessoal tem, em algum tempo, com as transformações que vêm, isso termina ficando, com a experiência que os alunos vão acumulando também no mercado gradativamente, essa diferença vai ficando uma coisa que eles podem se destacar pela visão mais completa que eles têm do produto, do fenômeno turístico como um todo. E isso é uma coisa que é muito curiosa. Meu filho, que tem 17 anos, há tempos atrás, tem 20 anos agora, quando tinha 17, comentou comigo, pai, a gente está preparando uma aula, e eu preparando uma aula falando um pouquinho sobre o uso como a evolução da comunicação. E me chamou muito a atenção que há apenas 15 anos as empresas utilizavam, por exemplo, o telex para se comunicar. Eu peguei esse período na minha empresa, na agência de viagens. Telex, depois o fax veio substituir o telex e o fax morreu com o uso da internet. Quando eu digo morreu, ainda tem empresas que utilizam, mas hoje em dia nós não dependemos do fax para nos comunicar. Então, há uma mudança muito grande nessa comunicação, os próprios GDS mudaram e tiveram que se reinventar. É bem interessante essa tua colocação, porque ela complementa o que a gente fala para os alunos em sala de aula, não é verdade? Deixa eu passar para o Godoy aqui para a próxima pergunta. Guilherme, complementando esse raciocínio, tem uma pergunta que eu queria lhe fazer relativa a isso que você acabou de dizer, né? Na verdade, essa obra dialoga bastante com a academia, dialoga com gestores. Em que medida você considera que essa obra tem um peso mais significativo do que as obras anteriores que você escreveu, ou em que ponto ela vem a complementar o que você escreveu nas obras anteriores?
Godoy, essa obra, além de, obviamente, ela atualizar, né, a obra Transportes Turísticos, nós, como eu havia comentado, a gente procurou dar um enfoque específico em destinos turísticos. Eu acho que cada vez mais, e já fora isso é uma tendência, eu imagino que no Brasil isso vai começar a acontecer também, se já não está acontecendo, que é nós termos disciplinas específicas sobre gestão de destinos turísticos, né, por tudo isso que eu já comentei anteriormente aqui. O livro inova no sentido de trazer os colaboradores, de trazer cases, né, de várias partes do mundo. Obviamente que quando eu escrevi o outro livro, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né, de ter feito consultorias para vários órgãos. A própria Carla, com sua experiência profissional em transporte ferroviário, o capítulo de transporte ferroviário ela escreveu todo sozinha. Tudo isso vai agregando e enriquecendo. Nós tentamos fazer com que a obra, além de atualizada, ela pudesse também ser uma obra de referência por um grande tempo, né? Então nós imaginamos que ela terá aí uma sobrevida de pelo menos 10 anos em função de como a gente tentou basear os cases em exemplos que podem ser usados em qualquer época, né? E não aquela coisa de você só ficar dizendo o quanto que está crescendo o volume de passageiros, né? Que são coisas que acabam datando muito a obra. Nós tivemos o cuidado dessa vez de não fazer isso. Então, embora elas se complementem, eu imagino que essa obra é uma obra para o futuro, né? E para o que a academia vai precisar no Brasil nos próximos anos. É interessante isso que você disse, porque, enfim, a gente, tendo acesso à obra, a gente vê que isso preenche uma lacuna que às vezes a gente vê, né, tanto no imaginário do aluno quanto do gestor de turismo e do planejador. As pessoas talvez não tenham essa visão integrada tão grande, né? O aluno, às vezes, você está dando uma disciplina e ele não consegue entender a relação de uma disciplina com a outra. Então, essa obra permite que a gente faça esses diálogos aí tão necessários, não só na academia, como, enfim, no sistema turístico também. Foi muito interessante, Godoy, quando eu estava escrevendo o livro, na metade do caminho, a Campus Elsevier, que é uma editora enorme, né? E vende muitos livros e tal, o editor responsável falou para mim, olha, será que vocês não podem adaptar o conteúdo, porque nós temos uma universidade de São Paulo muito grande, que eles compram muitos livros, você não pode adaptar para o curso deles? E aí eu falei, não, me manda a ementa desse curso lá de São Paulo e tal. E eu olhei o curso, e era um curso do que selecionava 10, 15 anos atrás. Então eu retornei para o André e falei assim, olha André, você me desculpa, mas nós estamos aqui pensando para o futuro, do que vai ser, né? E não ficar tentando se encaixar um pouco nesse modelo, quer dizer, isso é muito importante, né? Quer dizer, você ter como professor, escritor e pesquisador a liberdade, e felizmente nós tivemos, né? De você escrever o que você acha que é importante, o que é relevante, né? Isso dá a chance da gente também, de uma certa forma, contribuir com o que vai ser feito, né, daqui para frente, né? Em 2 anos, em 5 anos ou em 10 anos na academia no Brasil. Muito bem. Aliás, pegando o gancho aqui no que o Guilherme falou, a Estácio tem o projeto do material didático e nós corremos muito para nos envolvermos no lançamento do livro, justamente com interesse específico, entre outros, de adotarmos alguns capítulos desses livros como material didático. E se conseguirmos cumprir aí os prazos necessários para isso, já em 2014, nas nossas disciplinas de transportes, nós teremos condições de atualizar o nosso material, disponibilizando para os nossos alunos, tanto de gestão de turismo quanto do bacharelado em turismo, o material do livro de vocês, tá? Então, pretendemos adotá-los muito, muito em breve. O Godoy vai fazer mais algumas perguntas, mas antes disso eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que vocês enxergam nesse cenário que nós temos aqui no Brasil de grandes eventos e como brasileiro que está morando no exterior, Guilherme, você pode talvez nos dar uma ideia qual a impressão que você fica quando chega aqui num aeroporto no Brasil? Não é meio decepcionante? Eu fico como turismólogo, como um estudioso dessa área, eu fico tão decepcionado quando tem que embarcar ou desembarcar no Rio de Janeiro. A imagem que as pessoas devem ficar do nosso país, que é o primeiro contato que eles têm muitas vezes com o nosso país, é com o nosso aeroporto. E a nossa infraestrutura aeroportuária está muito ruinzinha. Podia fazer algumas observações sobre isso, Guilherme? O impacto disso aí? Claro, Vitor. Como eu comentei anteriormente, até um pouco voltando à questão da crise aérea de 2006 e 2007, as empresas aéreas cresceram muito, né? E os aeroportos, infelizmente, por estarem
ou estavam, né, concentrados praticamente na mão do governo federal, não tem a mesma dinâmica que as empresas do setor privado têm. Com esse processo de privatização que acabou acontecendo, o próprio Guarulhos agora está privatizado, a gente espera que esse enfoque no consumidor vai ficar um pouco maior. E um outro aspecto que é importante ser levado em conta é que a privatização ela gera concorrência entre aeroportos. Então, quer dizer, se anteriormente todos os aeroportos eram parte de uma mesma empresa estatal, hoje eles estão vendidos de forma segmentada e que a gente pode ter concorrência, por que não Galeão competindo com Guarulhos ou Viracopos competindo com Guarulhos para atrair o passageiro. O embarque para mim aqui em São Paulo foi muito complicado. Quando eu cheguei, o aeroporto tumultuado, Jornada Mundial da Juventude, a gente tem essa tendência de achar que a gente pode, que o jeitinho brasileiro, né, a nossa hospitalidade, aquele lado gente boa do brasileiro, vai tudo resolver as coisas, né? A questão é que o turismo é global, o turismo a competitividade do turismo mundial hoje, nós não estamos competindo, não é Rio competindo com São Paulo, ou Rio competindo com Brasília, Porto Alegre, né, Fortaleza, nós estamos competindo com todos os grandes destinos, né? Nós estamos competindo com Buenos Aires, nós estamos competindo com Dubai, Paris, Roma, Nova York, Sydney, Singapura. Então, quer dizer, a gente precisa entender que certas coisas não são mais aceitáveis, né? Então, não adianta a gente achar que as nossas belas praias, o nosso jeito simpático, a nossa geografia vai só por si só resolver isso. Então, eu vejo de uma forma otimista a questão dos aeroportos que você colocou em função dessas privatizações e de uma possível competitividade que espera-se que vai melhorar o nível de serviço. Bom, Carla, eu tenho agora só para saber onde a gente encontra o seu livro, tá? Esse é um dos aspectos importantes. E o segundo, se vocês pretendem divulgá-lo através de workshops. Bom, o nosso livro ele pode ser encontrado numa pré-venda na Livraria da Travessa, pelo site, né, travessa.com.br. E depois ele vai ser disponibilizado nas livrarias que tratam o tema. A gente tem interesse sim, a gente já tem 14 convites para 2013.2, para realização de palestras, workshops. Então a gente tem um grande interesse em expandir isso e justamente ter a oportunidade de conversar com o aluno, ter a oportunidade de conversar com um profissional que vai ser o leitor desse livro e como que a gente construiu, né, como que a gente pensa em construir também coletivamente o desdobramento do próprio livro, né? E mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade aqui, que é uma oportunidade incrível da gente expandir isso para todo o Brasil, né? Então, muitíssimo obrigado. Deixa eu pegar e fazer aqui uma observação. Nosso professor Jorge Irmes, que é presidente da BAV aqui no Rio de Janeiro, pediu para que nós hoje pegássemos aqui um autógrafo de vocês em um dos livros, então tenho essa missão. E para finalizar, na apresentação do livro, vocês falam sobre a realização desse livro como realização de um sonho. Gostaria que vocês deixassem aqui uma última mensagem para quem está nos assistindo, falando um pouquinho dessa questão da realização desse sonho aí. Vitor, só voltar aqui um pouco, também no site da Editora Campus, o Sever está disponível, então é interessante também. .com.br, e quando barra professores, você tem acesso ao material didático que você comentou. Então também é bem interessante. Isso aí é imperdível. Eu sempre utilizei, viu, aos colegas professores o material disponibilizado pelas editoras, pois isso nos poupa uma série de tempo aí de planejamento das aulas, podendo, a partir daquilo que já está disponibilizado para as nossas aulas, nós possamos ali incrementar aquilo com o que vem surgindo e o que nós temos de experiência e tudo mais. Então, uma ótima dica. Mas continuando, diga, Carla. Então, eu acho que é a realização de um sonho coletivo, né? Porque, como o Guilherme mesmo disse, eu o conheci em 2002, 2003. Então, a gente tem aí 10 anos. Eu o conheci porque eu li o livro dele, tinha um e-mail e eu falei, bom, vou mandar um e-mail, o máximo que pode acontecer é ele não responder. E ele respondeu. E aí foi muito interessante, porque desde então ele é muito atencioso, muito generoso, e quando o professor Márcio sugeriu, né, que a gente convidasse para a minha banca de doutorado,
foi uma oportunidade de reencontrar o Guilherme, e esse convite, eu acho que é uma frase que ele tem que eu acho muito bacana, que é também realizar o sonho das outras pessoas. Então ele me ajudou a realizar também esse meu sonho de poder contribuir um pouquinho. Do Rafael também, que não está aqui conosco hoje, mas que com certeza também sonhou esse sonho de maneira coletiva. Então eu acho que para o aluno, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para o aluno, ou para o leitor, para o profissional, é que tem os nossos contatos também no livro, fiquem à vontade para entrar em contato, porque para a gente é muito rico essa troca, e quem sabe a gente não faz parcerias futuras, né, 2023, aí apareçam outros escritores, outros coautores, então é muito interessante por isso, né, a gente ter essa possibilidade de trocar com os nossos colegas, com os nossos alunos e com as pessoas em geral. Então, Guilherme. Eu acho que todo educador, ele é um sonhador, né, porque você, quando está a questão da educação, você está semeando para o futuro, né? E, em particular, no turismo, né, eu tenho a formação em engenharia, mas eu vejo como as pessoas no turismo são também muito apaixonadas e sonham, né, nessa questão de fazer algo diferente e especial. Nesse sentido, complementando o que a Carla falou, é a realização de um sonho por isso. A gente, às vezes, não tem a dimensão, a gente faz uma pequena coisa por alguém, responde um e-mail e, com isso, gera uma amizade, um relacionamento profissional. E, eventualmente, isso vai terminar em você tendo uma profissional que foi, né, seguindo o seu caminho e observando com muito interesse e curiosidade, embora à distância, você trazer isso para a tua relação profissional, né? Eu acho que é muito importante o professor tratar o aluno com uma questão, é um profissional que está ali, né? Você olhar o aluno como aluno, eu acho que é uma coisa um pouco... restringe um pouco, né? E realizar sonhos é uma coisa... tudo que eu consegui na minha vida foi através da minha educação. E, infelizmente, eu não posso pagar a muitas pessoas que me deram todas as oportunidades que eu tive. Eu acho que a gente tem que pagar para outras pessoas que precisam de uma... né, que querem realizar sonhos. Então, eu acho que é mais ou menos um pouco por aí, Vitor, que a gente... Muito bacana. Eu compartilho dessa ideia também. Creio que o papel que nós temos como educadores, ele termina transcendendo uma série de aspectos que ele fica um pouco imensurável. Nós temos, às vezes, um nível de impacto na vida das pessoas que nós só nos damos conta daquilo ali quando ela tem a chance de encontrar conosco e de dar um depoimento pessoal, de falar daquilo ali. É muito bacana. Eu acho que vocês dois têm razão quando falam da paixão do profissional. O educador já é um profissional apaixonado por si. E o pessoal da área de turismo tem sim essa coisa mais eloquente e apaixonada. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Queria dizer, Guilherme, que foi um privilégio recebê-lo aqui. As portas estão abertas. Você é além de ser um cara que a gente tem uma grande admiração, um profissional que nós temos uma grande admiração, é uma pessoa extremamente acessível, tranquila, e isso é uma coisa que nos encanta como profissionais da área, como educadores, porque eu acho que o bom profissional e o bom educador é aquele que não cria uma distância, mas sim aquele que promove uma aproximação e que permite uma articulação e que fica feliz de fazer com que as pessoas possam também crescer, se inspirando ali no trabalho de alguém. Acho que é pelo exemplo que a gente termina liderando e inspirando as pessoas. Muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para o Marcelo Godoy. Obrigado, Vitor. Enfim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que esse livro de vocês também é um realizador de sonhos para os professores, porque aqui tem tudo. Você tem estudo de caso, você tem os PowerPoints, enfim, você tem a interdisciplinaridade, então isso é tudo que o professor precisa para desempenhar bem o trabalho. Então, agora, né? Então... mas enfim, pensar em todo mundo, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, enfim, eu tenho muita admiração pela professora Carla, enfim, e tenho o privilégio de conviver com ela no dia a dia. O Guilherme, eu tinha muita admiração por conta da obra dele, né? Enfim, agora também tenho o prazer de conhecê-lo. Enfim, foi muito bom esse momento aqui com vocês. Bom, fiquem à vontade aí para voltar quantas vezes quiserem. Mais uma vez, muito obrigado aí. Espero que até muito breve. Um abraço aí para vocês. Obrigado. Obrigado.